Com muito prazer eu apresento agora na nossa plataforma de ensino para Colégio Militar todas as questões resolvidas do Colégio Militar de 2020 para você estudar na reta final. Claro que muitas dessas questões já foram resolvidas ao longo do curso. Mas agora nós estamos colocando todas essas provas completas. São 14 provas, cada prova com 12 questões, totalizando 168 questões de matemática para você resolver agora. Porque você agora já estudou a matéria inteira. Então, exercitar toda a matéria que você aprendeu é importante, mas tem outra coisa muito importante, que é você conseguir resolver a prova toda ou quase toda no tempo que é dado. Então, você sabe que a prova do Colégio Militar está sofrendo mudanças, né? Antes era uma prova dupla, primeira fase, matemática, 20 questões para fazer em 3 horas. E aí quem tirasse mais de 5 ia para a segunda fase, que é português e redação, 20 questões e 3 horas para resolver também. Existia uma exceção, que era o Colégio Militar de Curitiba, que costumava colocar mais de 20 questões. Às vezes colocava 24, 25, já colocou até 30. Mas o normal era 20 questões em 3 horas para matemática e depois em outra data para português. Agora é tudo num dia só, português, matemática e redação. Então, só para lembrar, é isso aqui que você vai ter que fazer em 2021. 12 questões de matemática, 12 questões de português, mais a redação. E você, em 2021, você vai ter 3 horas e 30 minutos para resolver isso. Em 2020 era a mesma coisa, só que era 4 horas e 30 minutos. Então, isso aqui ficou uma coisa muito difícil, muito cansativa. Ou seja, não era suficiente você conhecer a matéria, você ainda tinha que ter resistência para ficar 4 horas e meia lá sentado, fazendo a prova, ainda por cima com máscara, né? Então, ficou muito puxado. Aí eles resolveram fazer aqui um experimento. Vamos reduzir para 3 horas e meia para as crianças não ficarem tão cansadas. Olha, isso aqui é uma coisa que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Por quê? Apesar de ficarem menos cansadas, vão ter menos tempo para resolver as questões. Da forma como era antes, em 2 dias, você tinha cerca de 9 minutos para fazer cada questão. Até 2019. Em 2020, desse jeito aqui, em 4 horas e meia, você passou a ter 7 minutos e 30 segundos para resolver cada questão. Agora, com 3 horas e meia, você tem cerca de 6 minutos para resolver cada questão. Então, será que eles vão ter o bom senso de colocar, então, questões menos trabalhosas? A gente não pode esperar bom senso, né? Bom senso é o elemento mais abundante do universo, né? Porque todo mundo acha que já tem bastante. Então a gente não sabe o que vai acontecer com questões de 6 minutos, tá? Pode ser que eles continuem colocando questões que você precisa de mais tempo para fazer, mas dando menos tempo, questões muito trabalhosas, que tem muita continha chata para fazer, a gente realmente não sabe. Então, você precisa treinar não apenas o conteúdo, a matéria, mas tem que treinar também o tempo. Então, eu tô colocando essas provas de 2020 resolvidas para vocês fazerem esse treinamento de conhecimento e de gerenciamento do tempo. Essas provas resolvidas estão todas lá no capítulo 13, mas você não vai ficar só assistindo o vídeo para ver como é que resolve as questões, não. Senão não adianta muita coisa. Você vai ter que resolver as questões, resolver as provas, como se fossem simulados. Aí sim, você vai estar evoluindo. Com esse treinamento, você tem condições de aumentar uns pontinhos na tua nota final, né? Você vai estar mais apto para fazer a prova.
Agora, essas provas aí, eu coloquei português e redação junto, tá? Mas o nosso canal é de matemática, então eu somente resolvo as questões de matemática. Então, eu vou colocar aqui 4 modos para você fazer o estudo com essas provas resolvidas. Claro, em todas elas você vai sentar, vai marcar lá, vai reservar um certo tempo. Pronto, não me incomode porque eu estou fazendo prova agora. Você vai ficar 4 horas e meia fazendo prova, ou 3 horas e meia se fizer a prova inteira, ou você pode querer fazer só a parte de matemática. Então eu vou mostrar aqui 4 modos de você estudar essas provas. Em todos eles você vai sentar e resolver as questões. Então vamos falar desses 4 modos aqui. Modo 1. No modo 1, você vai fazer a prova toda e vai fazer ela em 4 horas e meia. Ah, mas não é isso que vai acontecer ali no fim do ano. Você vai ter que fazer a prova em 3 horas e meia. Sim, esse é justamente o modo 2. Se você quiser mirar nesse tempo, desde já, desde o início, pode fazer isso. Eu chamo então isso de modo 2. Você vai fazer a prova toda e você vai ficar 3 horas e meia fazendo a prova. Olha, assim seria melhor, por um lado, porque você já vai estar mirando no tempo que você vai ter lá para fazer a prova, 3 horas e meia, né? É só que essa prova de 2020, ela não teve questões para você resolver em 3 horas e meia, foram questões para resolver em 4 horas e meia, né? Então, claro, fique esperando que a sua nota, com menos tempo para fazer, ela vai ser menor aqui. Você não tem que se impressionar com a nota que você vai tirar, tá? Você tem que treinar, fazer a prova, conseguir resolver as questões, tirar uma nota razoável, de razoável para cima, né? E conseguir vencer isso aqui é você ficar lá sentado, imóvel numa cadeira, sem intervalo, sem pausa, claro, só pode dar uma paradinha para ir ao banheiro, beber uma água rapidinho, mas você tem que se acostumar a resolver a prova nesse tempo aqui. Não vai aprender a fazer isso lá na hora da prova, chega lá já craque nisso. Agora, se você fizer em 4 horas e meia, tem uma outra coisa, você está também treinando resistência, tá? A minha recomendação é que você mire em fazer a prova nesse tempo e tente ir reduzindo, se você conseguir fazer em 4 horas, ou 4 horas e 10, ou 3 horas e 50, qualquer redução é bem-vinda. Olha, nessa modalidade aqui, que é dentro da realidade, você vai resolver a prova inteira. Você vai resolver matemática, você vai resolver português e você vai fazer a redação, como se estivesse mesmo fazendo lá na hora, tá? E aí, é claro, a parte de matemática e de português tem um gabarito para você conferir. Então, tem gabarito e tem gabarito. Só que a parte de matemática, além do gabarito, tem também as resoluções. Então, não vai só olhar as resoluções, não. Tenta resolver as questões. É assim que você vai estar evoluindo, é assim que você vai estar aprendendo, é assim que você vai ficar afiado. É para resolver as questões. Só que aqui, além de ter o gabarito, as letrinhas lá para você conferir que nota você tirou, você também vai ter as resoluções. Então, mesmo que você acerte no gabarito, olha lá a minha resolução em vídeo, tá? E claro, se você não acertou no gabarito, também você vai aprender um pouco olhando as minhas resoluções. A parte de português, você pode fazer, claro, se você está fazendo desse jeito. Nesse modo 1 é que você está fazendo a prova inteira, mas aí, ali não é um canal de português. O nosso curso não é de português, só tem o gabarito. Mas você tem algum outro tipo de estudo, vamos chamar de professor, você tem algum professor de português. Às vezes você está estudando num professor particular, ou às vezes
seus pais estão ajudando, né? Ou às vezes você está fazendo um cursinho também, tudo bem. Então, se você não entendeu o gabarito de português, procura ajuda com o seu professor, com quem está te apoiando aqui em português. A mesma coisa em redação. Redação não tem gabarito, né? Você vai aqui treinar, fazer uma redação, escrever uma redação, conseguir fazer uma redação e mostra lá para o seu professor. Vamos colocar aqui, eu não sei quem é o seu professor, eu não sei como é que você está estudando redação. Eu suponho que seja algum professor que está te ajudando, ou seus pais, ou você está fazendo no curso. Mas o importante é que na parte de matemática você tem as resoluções todas em vídeo, tá? Para você conferir e aprender mais uma coisinha em cima desses conteúdos. Aqui, como é para fazer em 4 horas e meia, é claro que você vai ter tempos específicos para fazer essas provas. Olha aqui, no modo 1, que você faz em 4 horas e meia, você faz o seguinte, você usa para fazer a parte de matemática 1 hora e 30. 1 hora e 30 para fazer a parte de matemática. 1 hora e 30 para fazer a parte de português. E eu vou botar aqui 1 hora e 20 para fazer a redação. Eu garfei 10 minutos aqui da redação, é para sobrarem 10 minutos para você marcar o cartão resposta, tá? Então, vai fazer a prova com um reloginho de ponteiro para você poder ficar acompanhando. Muitas vezes eles não deixam usar relógio digital, né? Leva o reloginho de ponteiro para você ir controlando o tempo. Então, se você estiver fazendo a prova nessa modalidade, vou fazer as provas igual como foi lá em 2020. Vou fazer em 4 horas e meia. Você use essa distribuição. Isso aqui é a minha sugestão, tá? Se você é muito fera em português e não é tão bom assim em matemática, você pode destinar mais tempo para matemática e menos tempo para português. Então, isso aqui você pode remanejar. Aqui eu dividi mais ou menos em 3 partes. Agora, se você resolver fazer a prova em 3 horas e meia completa, que é como vai ser a sua prova lá no final de 2021, aí é claro que você não vai ter esse tempo todo. Então, nesse caso, eu recomendo que você use para fazer as partes da prova essa distribuição de tempo aqui. 1 hora e 10 minutos para fazer a matemática. 1 hora e 10 minutos para fazer a parte de português. E 1 hora para fazer a parte de redação. Claro, você vai ter aqui 3 horas e 20, sobram 10 minutinhos para o tempo de marcar o cartão, certo? Então, essas são as maneiras que você vai utilizar para fazer as provas completas, com português e matemática. Eu coloquei em todas as provas ali a prova de português. Se não me engano, tem só uma que não tem português, não me lembro qual é, acho que é Recife. Recife só tá com a parte de matemática. Você tem que procurar, ou depois eu procuro e coloco lá, adiciono a parte de português também, tá? Mas é fácil, tem lá no site do Colégio Militar do Recife. Agora, se você resolver fazer aqui somente a parte de matemática, vamos ver como é que você faria os estudos somente para a prova de matemática. Claro, você vai fazer só isso aqui, a parte de matemática, ou então você vai fazer só isso aqui, a parte de matemática. A única diferença, eu chamei de modo 3 e modo 4, tá? No modo 3... você vai se programar para fazer a prova nesse estilo aqui, o tempo original que foi criado para a prova, quer dizer, 7 minutos e meio por questão. Então você vai fazer, nesse caso, somente a parte de matemática, vai reservar 1 hora e meia também, claro, igual aqui, tá? 1 hora e meia, 1 hora e 30 minutos. Faz a parte de matemática. Aí, claro, você tem o gabarito para você conferir e tem as resoluções em vídeo, olha lá. Então, desse jeito aqui, você vai estar fazendo só matemática, não vai estar fazendo português. Claro, você já tem um outro método para estudar português, você não precisa usar isso aqui que eu coloquei. Se você quiser usar, faz desse jeito. Se quiser estudar somente matemática, faz desse jeito aqui, modo 3. Então, você vai fazer lá as 12 questões de cada prova,
e nesse tempo. Agora, se você quiser fazer nesse estilo aqui, tempo apertado, como vai ser no final de 2021, então eu chamei isso de modo 4. No modo 4 você vai fazer somente a parte de matemática, só que você vai ter apenas 1 hora e 10 minutos. Se acostume a fazer em 1 hora e 10 minutos. Ó, marca no relógio 1 hora e 10 minutos, aí você para, confere o gabarito e vê a nota que você tirou. Agora, se nessa brincadeira você não fizer a prova toda, não precisa desistir de fazer a prova. Anota a nota que você tirou e leva mais uns minutinhos para fazer as questões que faltaram, porque é um treinamento importante. Não é um treinamento de tempo, mas um treinamento de conteúdo, de matéria, né? E é claro, em todos os casos você vai conferir o gabarito e vai olhar as resoluções em vídeos, tá? Ó, isso aqui ficou um pouco confuso, mas eu tenho um slide com isso aqui tudo arrumadinho para você anotar, tá? Pode olhar lá que eu tô colocando aqui esse slide. Pausa o vídeo e anota lá a receita completa. Então, olha, praticamente 1 mês para fazer a prova, eu recomendo que você reserve 1 dia para cada prova. Hoje, segunda-feira, eu vou fazer a prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Pronto, reserva o tempo necessário e faz lá a prova. Aí você pode pular um dia. Pula um dia para descansar a cabeça, para estudar mais português, né? Aí no próximo, quarta-feira, hoje eu vou fazer a prova do Colégio Militar de São Paulo. Aí você reserva o tempo lá necessário e resolve ela respeitando o tempo. Reserva o tempo, não fica fazendo aos pedacinhos não, porque além de treinar a matéria, você também tem que treinar o procedimento temporal de chegar lá e fazer uma prova sem ficar cansado. Tem que se acostumar com esse esforço físico. Tá bom? Então vai lá no capítulo 13, que tem todas essas provas resolvidas. Cuidado, lá tem as de 2019 também, mas você vai avançando nas lições que tem lá as de 2020, tá? Presta atenção que tá tudo anotado lá. Então vai lá e manda brasa nessas provas.